O Domínio Público recebe hoje na série Personalidades Gaúchas o ex-ministro dos Transportes, ex-deputado federal, ex-secretário da Agricultura e atual presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho e da União Brasileira de Biodiesel, o político e querido amigo Dacir Klein. Dr. Klein, sempre o verdadeiro líder é aquele que se recria e, através da sua capacidade de recriar, ele também inspira as pessoas, né? E o senhor, né, tem, pela sua história, pela sua trajetória, pela sua capacidade de superação, um exemplo a todos nós, né, que procuram ver na política um caminho. Como é que o senhor vê hoje, com a sua experiência, foi prefeito, foi vereador, foi deputado federal 4 vezes, um homem que já passou também pelo Executivo, como secretário de Agricultura, ministro dos Transportes, presidente do Banrisul, com a sua experiência, como é que o senhor vê hoje a política no cenário nacional? Bendita democracia. Tudo que hoje é denunciado, em outras épocas não era. Será que algumas pessoas que hoje têm quase 80 anos de idade, no passado eram diferentes? Será que alguns compulsivos pelo poder, eu conheço compulsão por causa do álcool, alguns compulsivos pelo poder e quando detêm o poder são compulsivos por se servirem, eram diferentes no passado? Hoje a democracia, a imprensa livre, faz com que nós tenhamos condições de saber o que está ocorrendo e de ir aprimorando as instituições. Nós temos essas situações todas que são denunciadas, e que bom que são denunciadas. Era muito ruim quando não eram denunciadas. Eu me preocupo muito quando eu sinto um certo descrédito na democracia em função de alguns fatos que ocorrem, quando na verdade eles estão expostos como resultado da democracia. Nós temos que fortalecer nossas instituições, o povo tem que se dar conta de que é preciso que nós as aprimoremos cada vez mais. Nós temos que combater impunidade, precisamos buscar este aprimoramento, mas eu vejo o processo político hoje como um processo de depuração. E o que me entristece é, às vezes, sentir que pessoas até com razoável informação passam a descrer da democracia. As instituições têm que ser respeitadas. E as pessoas que não têm conduta adequada ao exercício democrático, estas sim, pela via democrática, têm que ser expurgadas. Na verdade, nós temos um processo de aprimoramento, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Que a transparência, práticas que eram aceitáveis há 20 anos, hoje estão sendo criticadas. Isso é muito bom para a democracia, né? Sem dúvida nenhuma. Enquanto em outros países nós estamos vendo restrição à liberdade de imprensa, algumas tomadas de medidas assim, visando acobertar os detentores do poder, no Brasil, de há alguns anos para cá, eu diria que a partir do governo Itamar Franco, que foi um governo aberto, transparente, um governo que iniciou uma modificação econômica, um governo de união, um governo de absoluto respeito ao Congresso Nacional, inclusive. No meu entendimento, a partir dali nós passamos a aprimorar. Eu lembro do episódio do governo de Itamar Franco. O ex-governador da Bahia queria fazer uma denúncia para pasta rosa, né? Para constranger o presidente da República com relação a um dos seus ministros. O presidente da República marcou uma audiência e o recebeu diante de toda a imprensa nacional que estava convidado para estar ali. A democracia avança assim, né? Avança desta forma, e é preciso que nós acreditemos nas instituições e nos demos conta que cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade. Agora, se nós não estivermos em processo democrático, principalmente com imprensa livre, aí a bandalheira estará solta, só que não vai haver informação. Doutor Klein, o senhor hoje tem uma responsabilidade, presidente da Associação Brasileira, né, de Milho, também a questão da União Brasileira de Biodiesel. É um novo momento do Brasil, né? Inclusive abrindo uma nova fronteira para o nosso setor primário. Como é que o senhor vê esse novo momento do Brasil? O Brasil, de um lado, pré-sal, né, novas opções, novas oportunidades, e também esta nova fronteira que está abrindo, né, com essa nova geração, né, inclusive com o biodiesel. Como é que o senhor vê essa nova oportunidade? E eu vejo essa oportunidade como muito importante, porque o biodiesel não foi criado só para ser um sucedâneo do óleo diesel. Discutia-se muito a finitude do óleo diesel, originário do petróleo, mas discutia também outras questões, a questão ambiental, a questão de inclusão social, as questões de desenvolvimento regional, e tudo isso virá com o tempo.
Eu hoje sou um homem absolutamente tranquilo e numa posição confortável, porque eu não perdi o espírito público, mas como não estou em exercício acerbado nem de governo nem de oposição, eu posso ser crítico dos governos e ao mesmo tempo reconhecer aquilo que os governos fazem sem estar fazendo concessão e sem interesse. O governo Lula tem a paternidade do programa do biodiesel no país. Se falar etanol, não é do governo Lula, é um programa que desenvolveu. Agora o biodiesel não, a lei foi criada há poucos anos atrás. Nós deveríamos, no ano passado, ter começado com mistura obrigatória de 2% de biodiesel ao óleo diesel. Começamos com 2%, fomos para 3%, para 4%, e no início do ano que vem deve estar com 5% de mistura obrigatória de biodiesel. Isso significa o quê? Diminuição de emissão de poluentes na área urbana, inclusão social. Dizem, mas não houve inclusão, a soja é matéria-prima preponderante, mas há estímulo às empresas que compram soja do pequeno produtor e as outras matérias-primas estão sendo pesquisadas para serem implantadas. Então esse programa de biodiesel representará no ano que vem a colocação no mercado de 2 bilhões e 500 milhões de litros de óleo. Alguns vão dizer, vai conflitar com a alimentação? Não. O óleo de soja é um dos óleos de menor valor para efeito de alimentação. Nós somos grandes exportadores de soja em grão. Nós vamos ter mais farelo para transformar em frango. Talvez, em vez de estar exportando soja em grão, estejamos exportando carne de frango, carne de suínos, lácteos, outros produtos, ou mesmo produzindo para o consumo interno. Então, é um programa que vem transcorrendo com firmeza, que vem tendo uma implantação muito segura e é um programa bem sucedido e, repito, sem nenhuma concessão e sem nenhum objetivo desagradável. É um programa do governo Lula. O Paraná tem uma experiência muito interessante, né, na frota, né, de transporte. O Paraná, embora não tenha empresas produtoras de biodiesel, agora a BS Bios, aqui do Rio Grande do Sul, comprou uma indústria no Paraná que está desativada. Mas o governo do Paraná adotou um transporte com alta presença de biodiesel em Curitiba. E todos os dados que se recebe são de que, nas experiências feitas, nas medições feitas a respeito da emissão de poluentes, isso tem representado um grande benefício para a população urbana. Doutora Daci Klein, para nós concluirmos, o senhor, com a sua experiência política, com a sua trajetória, que mensagem o senhor deixa para os jovens, especialmente aqueles jovens que estão nos acompanhando, estão nos assistindo e que têm ainda esperança no país, na política? Que mensagem o senhor deixa a eles? O jovem tem que primeiro saber que nós vivemos em função de fazer o bem. Eu li há muito tempo no escritor Lauro Trevisan algo que me chamou a atenção e eu uso como filosofia de vida. Deus não nos diz para nós amarmos o próximo mais do que a si mesmo, mas tanto quanto a si mesmo. Ama como a ti mesmo. O jovem tem que gostar de si, tem que se respeitar, mas sem egoísmo, sabendo que nós vivemos numa sociedade de solidariedade. O jovem tem que saber que para ser honesto não precisa nem ter talento. Às vezes o muito talentoso não é honesto. Mas que honestidade, que solidariedade, mas que gostar de si é combater defeitos, gostar de si é procurar crescer, gostar de si é fundamental. Ninguém será solidário se não gostar de si. Vamos então agradecer a presença do nosso querido amigo Daci Klein. É uma honra, doutor Daci Klein, me entrevistar. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade. Nosso programa fica por aqui. Estaremos de volta na próxima sexta-feira, 10 para meia-noite, logo após Bibo Nunes Show. Uma boa noite, um ótimo final de semana a todos e até lá.